A minha intenção é te entrevistar e bater um papo aqui, mas te ouvir bastante e te pedir para explorar, a gente fazer um bate-papo junto, justamente nos temas onde eu percebo que cria muita confusão no público em geral. E concordo em gênero, número e grau com o que você falou. Eu penso que muita gente faz confusão com esse tema porque às vezes quer falar de sopetão, né, pastor? Por exemplo, é normal que a pessoa, no afã de evangelizar, um homem salvo não quer ir para o céu sozinho, então, no afã de evangelizar, a pessoa às vezes atropela os textos bíblicos e às vezes quer usar um texto para endossar algo a fim de evangelizar, mas às vezes ela está falando de um texto que não está falando nada daquilo. Aí mora muita confusão, né? Sem dúvida, principalmente nesse tema, eu creio que o texto assim de maior dificuldade que as pessoas têm para entender é o sermão profético, né, de Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13. E é exatamente o fato das pessoas não entenderem esse texto é que mistura tudo, né? A dúvida a respeito da grande tribulação, se a igreja passa ou não, está exatamente pela interpretação errônea de Mateus 24, que é o principal texto, né? E, com certeza, né, o texto que Jesus escreve, então, sem dúvida alguma, é de maior autoridade. Mas, quando você compara Mateus 24 com aquilo que Paulo revelou e aquilo que João também revelou, tudo se encaixa, né? E eu concordo exatamente com isso aí. Inclusive, esse livro, meu pastor, ele vai nascer de uma reflexão de Mateus 24. Eu gravei um DVD há uns 15 anos atrás, eu acho que é uns 15 anos atrás, falando assim, o texto mais mal interpretado da profecia bíblica. E eu acredito que é justamente aí que mora realmente o problema, a confusão, se a igreja vai passar ou não. Agora, eu contei para os irmãos que quando eu comecei a fazer teologia, eu era pré. Aí tinha um irmão que ele gostava muito de um professor que era pós-tribulacionista. E ele falou assim, Rodrigo, você sabe que chique é ser pós-tribulacionista. Eu falei, ué, como é que é isso? Aí ele falou assim, o academicamente correto é ser pós, negócio de pré é coisa de pentecostal que não estuda a Bíblia. Eu falei, ué, então eu quero ser pós. Aí eu começo a estudar a Bíblia, pastor. Eu começo a estudar a Bíblia e eu falei assim, rapaz, ao invés de virar pós, agora eu tenho mais segurança bíblica para ser pré, né? Porque eu separei os textos, coloquei cada coisa no seu ponto e aí ficou muito mais claro o texto para mim, né? Inclusive, pastor, eu queria até te falar uma coisa. Antigamente, lá pelos anos de 98, final dos anos 90, eu assisti aquela série antiga que tinha O Ladrão na Noite, A Grande Tormenta, não sei se o pastor lembra desses filmes, e Sim, claro. aquilo me motivava muito. E nós estávamos acostumados naquela época que o cristão nascido de novo, ele queria falar do arrebatamento, ele queria falar da segunda vinda. Hoje, o comum é, a pessoa não sabe o que é escatologia, mas tudo bem. Escatologia é uma dessas palavras meio polissêmicas, por exemplo, para quem estuda medicina, farmácia, cursos da área da saúde, ele está acostumado a ver a escatologia como estudo das fezes. Porque a Porque é a palavra é coisa do fim, polissêmica. né? Exato. Ela tem a mesma raiz, aí na hora de traduzir o estudo das fezes lá na área da medicina ficou escatologia, e o nosso também escatologia, apesar de não serem a Inclusive, mesma os palavra. problemas escatológicos para os médicos são os problemas Não é? famosos. Pois é. Então, a gente, tudo bem que a pessoa não entenda aí o significado da escatologia. Mas arrebatamento, volta de Cristo, é um assunto completamente incomum, pastor, na igreja. Tem aquele pessoal que segue a gente, que lê e sabe, mas de modo geral a igreja não está sabendo da volta de Cristo, está perdida. E me chamou a atenção, quando eu fiquei muito ansioso para podermos fazer essa live, poder fazer essa live com o pastor, justamente, eu ficava com aquela coisa, eu falei, eu vou provocar o pastor Lamartine de início com a seguinte questão. Por que que quem é contra o pré-tribulacionismo, pastor, agride tanto o pré-tribulacionista? Chama de herege, não é? Já percebeu? Chama de herege, diz que é coisa do demônio, diz que é coisa que vai fazer desviar. Quem é pós ou meso-tribulacionista, enfim, que não gosta do pré, trata assim de uma maneira tão agressiva e eu fiquei pensando que a única explicação é que o maligno deteste isso, né? Mas a palavra está com o pastor. É, na verdade, eu acho que esse tema, quem estuda para valer são os pré-tribulacionistas. Porque quem estuda a escatologia para valer, eu já estudei todas as teorias. Os preteristas, os amilenistas, os pós-milenistas, os pré-milenistas, pré-tribulacionistas, pré-milenistas, mid-tribulacionistas e pré-milenistas pós-tribulacionistas. E não tem jeito, a Bíblia é muito clara.
é muito clara. O grande problema, Rodrigo, é que o nascedouro, né, da escatologia está em Daniel. Né? Tu estude Sim, Daniel, capítulo 2, capítulo 9, 7, 8, 9. Mas a chamada tribulação vem dali, das 70 semanas de Daniel. Né? A gente sabe que as primeiras 69 semanas se cumpriram com a morte de Jesus, ou seja, da saída da ordem, né? O decreto que foi dado para que eles voltassem do exílio babilônico para a sim. terra de Israel começou a contar. Ali a profecia do anjo. As 69 semanas de anos terminam exatamente com Jesus entrando em Jerusalém e sendo morto, como vai ser cortado ali o ungido, que é o Messias. Aí depois, claramente, existe um hiato, né? Porque aí fala de destruições e fala da própria destruição do templo e o povo, né, de um príncipe que há de vir destruirá o templo, né? Fala da destruição lá do templo no ano 70 depois de Cristo. A última semana é a grande tribulação. Então, quem é tribulacionista, que crê realmente nos 7 anos, não importa se é pré, mídia ou pós, eles creem nos 7 anos. Agora, eles esquecem que a palavra do anjo Gabriel para Daniel é 70 semanas são destinadas para o teu povo e para a tua santa cidade. Quem é o povo de Daniel? O povo judeu. Quem é a tua santa cidade? É Jerusalém. É lá que vai ser o foco da grande tribulação. Não tem nada a ver com gentio. E tem uma coisa Exatamente. aqui que a gente tem que entender. Se tivesse a ver com gentios, a 70ª semana seria logo depois da 69ª. Mas por que Jesus Exatamente. faz esse parênteses? Porque quando houve a destruição do templo e a dispersão, entrou um hiato aí. E um hiato que é o tempo de Deus está tratando com a igreja. A última semana, que é a grande tribulação, ela começa com o acordo de paz do anticristo com muitas nações. Aí a igreja já não está mais aqui. Por quê? Porque o trabalho de Deus para com a igreja termina. A igreja sobe e aí Deus vai cumprir a última semana para levar o povo. Porque quando fala lá, né, para que essas 70 semanas são destinadas? Para dar fim aos pecados, para estabelecer a justiça eterna. Ou seja, é o trabalho de Cristo sendo finalizado na terra. Então, vai haver a conversão do povo de Israel em massa, né, lá na Batalha do Armagedon, no final dos 7 anos. Ou seja, ali já começa o erro de interpretação, porque tem uma teoria, né, na teologia que é chamada replacement theory, que é a teoria da substituição, ou seja, o tratado de Deus com Israel não é mais Israel, agora é a igreja. Então o povo de Daniel, mas não é mais judeu, é a igreja. E fala, não, agora o Israel de Deus é a igreja. Isso é um absurdo. Porque quem lê Romanos, capítulo 9 a 11, vê claramente que Deus permitiu o endurecimento de Israel para que a igreja pudesse nascer, mas que Deus vai voltar a trabalhar com Israel e Israel será salvo, né? Como nação. Vai haver uma grande conversão no final da grande tribulação, como diz Zacarias, né? Haverá um choro em Israel, um arrependimento. Eles verão o sinal do Filho do Homem com as marcas nas mãos. Ou seja, esse é o erro. As pessoas não entendem para quem foi destinada as 70 semanas. E aí dizem Perfeito. que é para a igreja misturar alhos com bugalhos. É isso aí. Você sabe, pastor, eu tenho tentado ter um braço, uma veia na minha abordagem escatológica, tendo você como referência. Estou completamente afinado com essa sua fala, e aí eu fico insistindo que isso se trata de uma hermenêutica escatológica, que é quando você fala aí, prestar atenção de o que está falando, para quem que é as 70 semanas. Porque, gente, as 70 semanas não se cumpriram totalmente, porque a última semana, justamente, que você fala, esses 7 propósitos apresentados pelo anjo Gabriel a Daniel não se cumpriram totalmente. Extirpou a iniquidade, acabou o pecado, ungiu o Santo dos Santos, começou a reinar o Cristo. Então não aconteceu ainda. E aí que mora justamente essa questão que as pessoas não entendem, não observam. Não entender o que é para quem no texto, né? Já erra no começo. Entendeu? E Já aí, erra no sem começo. contar aqueles que alegorizam tudo. Não, 1000 anos não são 1000 anos. Né? Isso. Eu falo, gente, o primeiro princípio de hermenêutica é esse. A Bíblia Exato. diz o que ela diz. Significa Sim. que a Bíblia não pode usar de metáforas, de alegorias? Claro, mas fica óbvio quando está usando. Agora, quando vem uma palavra direta que dá datas, você vê que
a data, se você fizer uma conta, o número de dias do anjo Gabriel, dá exatamente o dia que Jesus morreu. Então, Exatamente. ou seja, por isso que eu falei da maior profecia do mundo, é essa de Daniel, capítulo 9, porque dá a Sim. data em que Jesus entrou. Agora, 69, aí o meu livro. As 69 se cumpriram literalmente, por que a última nós vamos alegorizar, entendeu? Não tem. E Exatamente. olha, e essa questão, você pega Apocalipse de 1 a 3, a palavra igreja aparece milhões de vezes. Do capítulo 4 ao 18, ela desaparece. Não tem igreja Exato. mais. Aí é santos, não fala mais igreja. No capítulo 4, versículo 1, João vê uma porta aberta no céu e ouviu uma voz como de trombeta dizendo: sobe aqui. O que é isso? É o arrebatamento. No capítulo 19, é uma outra porta, uma janela, uma porta aberta no céu e o sinal do filho do homem descendo. Não é? Junto com os seus exércitos, somos nós, a igreja. Então, Apocalipse 4 é o arrebatamento, Apocalipse 19 é a segunda vinda. Então, quer Exato. dizer, quem estuda Você para sabe, valer isso pastor, aí que quem. sabe que é assim, que Exato. não é Quem diferente. estuda com sinceridade, você falou uma coisa que eu falo assim, "Ô, irmãos, olha, eu dou aula há 15 anos de escatologia e eu recebo na sala alunos da Batista, da Presbiteriana, Quadrangular, Assembleia, então é bem misto. Mas aí eu falo com os irmãos assim, olha, vá para o texto com sinceridade, deixa o texto falar o que o texto quer falar. Quando você diz aí, a igreja aparece várias vezes nos 3 primeiros capítulos, é exatamente isso. Aí os irmãos costumam perguntar assim, mas pastor, se o Apocalipse é endereçado às 7 igrejas, como que ela não vai passar pela tribulação? Primeira resposta aí que o pastor Lamartine acabou de dar. A igreja só aparece até o capítulo 3. No capítulo 4 tem um símbolo do arrebatamento. Se a igreja passasse pela tribulação, ela estaria mencionada dentro desses capítulos de 6 a 18. Agora, se a pessoa perguntar, mas então por que endereçou se ela não ia passar? Isso é natural da Bíblia, dos profetas. O Paulo, o Pedro, eles se utilizavam de uma palavra de juízo para poder causar um arrependimento no povo da era presente que recebeu a profecia, Mas, ainda que ela fosse para um tempo mas futuro. posso fazer um parênteses aqui? Pode, claro. Eu entendo que as 7 igrejas, elas primariamente são locais, elas Sim, existiram de fato, então há uma palavra para aquelas 7 igrejas locais da Ásia Menor, mas eu creio também que cada uma dessas igrejas representa uma, um período da igreja ao longo da história. E, portanto, eu entendo que a última igreja, que é a igreja de Laodiceia, é a igreja contemporânea do arrebatamento. Então, sim. a profecia não era só para aquela época, era para a igreja ao longo de toda a história, para que todos eles estivessem esperando a iminência da volta de Jesus, mas durante a vinda, vamos dizer assim, a existência da igreja de Laodiceia, Jesus vem para o arrebatamento. Eu Então, creio assim. foi endereçado para a igreja, sim, dos nossos dias, inclusive. Eu penso que Eu nós creio estamos em exatamente assim. Eu Laodiceia. creio que eu tenho tentado sempre abordar aqui dizendo que eram 7 igrejas literais, mas elas também representam períodos da igreja de Cristo na Terra, claro. E assim como em cada tempo existia, como elas eram contemporâneas, no período de Laodiceia, nós temos o crente filadelfense, nós temos o crente Sardes, nós temos o crente Tiatira, Isso, mas essa é a terceira predomina. interpretação, que em cada tempo a mensagem toda é para a igreja local. Mas se você analisar a linha de tempo histórica, nós seríamos Filadélfia, seríamos Laodiceia, embora dentro de Exato. Laodiceia tenha os convertidos, né? Sim, 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 eu creio. Mas são 3 interpretações, é assim que eu creio. A primeira Eu é para a também. igreja local, a segunda é histórica, a evolução do tempo, e a terceira, para cada uma das igrejas, vale todas as 7 advertências. Eu creio assim. Pastor, uma outra coisa que o pessoal comenta demais aqui é que não crê no pré-tribulacionismo porque ele teria sido inventado por Margaret MacDonald ou Mentira. John Nelson Darby e questões. Eu falo a mesma coisa, eu falo, irmãos, fofoca. Eu falo Pais assim, da isso é igreja fofoca. eram pré-tribulacionistas, gente. É Exatamente. exatamente o contrário. Foi Agostinho que Exatamente. começou a distorcer esse negócio. A igreja primitiva era pré-tribulacionista. Isso é tanto verdade que todos eles, Rodrigo, eles criam na volta iminente de Cristo. Exatamente. Paulo achava que era na sua época. Então, veja, se você marcar data, vamos fazer um exercício aqui de raciocínio. Tá? Nós sabemos que a última semana começa com o acordo de paz. Tá bom? Bom, Sim. assinou o acordo de paz,
só tem duas possibilidades. Se ele voltar no meio da tribulação, como acreditam os mídias, é só você fazer a conta de 3 anos e meio que você sabe quando ele vem. Se você acredita que ele vem no final dos 7 anos, você faz a conta no final dos 7 anos. Perde a doutrina da iminência. E Jesus deixou claro que ninguém sabe o dia e a hora e jamais saberá. Então, a única visão escatológica que permite a iminência da volta de Cristo, para você se preparar, é essa. Porque senão, se eu sei, ó, assinou a acordo de paz, olha, eu creio que é minha de tribulacionista. Eu vou levar minha vida do jeito que dá, quando estiver chegando a hora, eu me arrependo, entendeu? E não foi assim que Jesus disse. Ele deixou essa advertência para que em todas as gerações os crentes acreditassem que possa ser na sua época e se santificasse. Por isso que quando as pessoas me perguntam, pastor, você acha que é nessa geração? Eu creio. Mas você pode marcar? Não. Pode ser que eu morra e não tenha, e não veja o arrebatamento. Mas vou estar no dia do arrebatamento, seja como vivo. E é nisso que consiste a essência da iminência, né, pastor? É justamente em nos colocar nessa preparação constante, né? Você vê que 1 Coríntios 16, 22, Tiago fala de iminência. A saudação da igreja era Maranata. Não tem justificativa a igreja primitiva se cumprimentar, fazer uma saudação Maranata, se ela não está esperando Jesus a qualquer momento. Então não faz sentido que a saudação fosse Maranata se a doutrina não fosse iminente. E até essa questão da Margaret MacDonald e do John Darby, na verdade, aquele livro do William Atson lá, que é o dispensacionalismo antes de Darby, ele vê que em 1700, muito antes do Darby nascer, que o Darby nasceu quase nos anos 1900, morreu quase nos anos 1900, antes dele falar, o pré-tribulacionismo era claro, já era claro, né? Acontece que realmente, uma outra coisa que apareceu também aqui nas discussões, é que muita gente é realmente pós-tribulacionista porque não estudou o assunto ou porque é preconceituoso, né? Alguém diz que foi a Margaret que inventou, diz que foi o Darby, aí já o pessoal acredita e fica com um preconceito danado a respeito do tema. Uma outra coisa que o pessoal fala muito aqui é que como é que pode a volta de Cristo agora iminente que vocês estão esperando ser em 2 fases se nunca foi mencionado que Cristo apareceria em 2 fases? Aí, pastor, eu observei uma coisa, falei, mas gente, a primeira vinda de Cristo foi em 2 fases. Isso, esse é o argumento que eu uso. Esse é o argumento Pode que eu desenvolver. uso. Isaías 61 fala, né, como é que é? O Espírito de Deus está sobre mim, ele fala do ano aceitável do Senhor e o dia da vingança. Sim. Quando Jesus veio pela primeira vez, ele suprimiu o dia da vingança. Por quê? Porque na época que ele veio na primeira vinda, não tinha dia da vingança, era só o ano aceitável. O dia da vingança acontecerá na segunda vinda. Então, isso é o que a gente chama na Bíblia de profecia de dupla referência, que tem um cumprimento imediato ou primário e um cumprimento secundário. E depois tem um outro detalhe. Mateus 24, por exemplo, não foi escrito para igreja, foi escrito inteiro. Ótimo. Mateus 24 inteiro é para judeus, não tem uma linha ali que diz respeito à igreja. Nem o texto que fala, um será tirado, o outro... Ali não tem nada a ver com a igreja. As pessoas pegam aquilo e falam, puxa, parece um arrebatamento, um vai ser tirado. Mas se você ler o versículo por versículo, a divisão está no texto. Exatamente. Só que você tem que o próprio ajuntamento que Jesus fala ali, o ajuntamento que os anjos vão fazer, em momento nenhum ele fala de arrebatamento. É um ajuntamento, se a gente for ler até a palavra referida no Mateus 24, ela vai dizer muito mais de uma assembleia. E Jesus explica isso muito no Mateus 13, falando que esse ajuntamento dos anjos não é um arrebatamento, que os anjos vão arrancar os ímpios para lançar no fogo, né? E que ali é justamente uma assembleia das nações. Está falando literalmente do juízo das nações no final dos 7 anos da tribulação, no vale de Jehoshaphat, de Josafá, que é o quê? O Senhor julgará. Então... Exatamente. Você sabe, pastor, que eu costumo usar essa passagem também, e os gentios, como uma justificativa de que não tem arrebatamento no final da tribulação, porque é o seguinte, esse Mateus 24 e 25 estão num contexto não interrompido do sermão escatológico de Jesus. E esses gentios no final do milênio, não é dito hora nenhuma que eles vão ser arrebatados, mas que eles vão entrar no reino que está prometido. E esses gentios que vão entrar, se eles fossem ser arrebatados para ter seu corpo transformado em glória, eles não iam procriar. E se os gentios não fossem procriar nesse final de tribulação entrando para o milênio, quem é que vai povoar as nações?
que vai dizer em Apocalipse 22, que vai dizer em Zacarias 14. Então Exatamente. tem dito, eu falo, gente, não tem lugar nenhum na Bíblia que ensina um arrebatamento após a E você quer tribulação. ver qual? Existem muitas diferenças entre o arrebatamento e a segunda vinda. No arrebatamento, a igreja sobe para encontrar Jesus nos ares. Na segunda vinda, Jesus desce e ele vai pisar no Monte das Oliveiras e vai fender o Monte das Oliveiras. E ali, aquele lugar vai virar uma planície, e ali as nações vão congregar para serem julgadas no Vale de Josafá. Veja, a igreja sobe para encontrar com Jesus no Ares. Outro, Jesus desce com a igreja para julgar as nações. E tem um outro detalhe. Apocalipse, a 1 Tessalonicenses, capítulo 4, fala do arrebatamento. Né? Começa Paulo falando, olha, ninguém, de modo algum, fique preocupado, né, por causa dos que estão dormindo. Aí ele explica primeiro que os mortos vão ser arrebatados, depois nós que estivermos vivos. Quando você chega no capítulo 5, ele começa a descobrir, a discursar sobre o quê? Sobre o dia da ira. Exatamente. Mas em 1 Tessalonicenses 5, versículo 9, fala, mas vocês não foram destinados para a ira. Exatamente. E vocês não são como os que dormem para que o dia do Senhor vos pegue como ladrão. Então, veja, capítulo 4 fala do arrebatamento. Capítulo 5 fala do dia da ira. O dia da ira é a grande tribulação. Em todo o Velho Testamento fala da ira, e é do perfeito, dia do Senhor. pastor. Dentro dessa sua fala, quando chega em Mateus, lá na frente, quando ele vai discursar sobre a tribulação, ele fala depois das tribulações desse dia, aí aparecerá o sinal do Filho do Homem. Então, uma é antes do dia da ira, o outro é depois do dia da ira. Depois da tribulação, são dois eventos. Aliás, é um evento em duas etapas. Perfeito. Na primeira etapa, a igreja sobe, tem as bodas do Cordeiro, e no final dos 7 anos a igreja desce, juntamente com Cristo, para o julgamento das nações, e depois o milênio vai acontecer, e aqueles que sobreviveram na tribulação vão entrar com corpos normais e vão conviver com os que foram arrebatados, que têm corpo glorificado. Perfeito. E uma coisa interessante, pastor, não sei se o pastor vai concordar comigo. Eu chamo a atenção para os irmãos nessa passagem que você falou de Tessalonicenses, para o seguinte, para os irmãos ler o texto, exatamente o que o pastor falou. Ele ensina o arrebatamento pré-ira no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, e no 5 ele faz uma separação muito clara no texto, quando ele diz, vós e eles, vós não estáis reservados para a ira, eles são da noite. Ele faz essa separação o tempo inteiro. Né? Exatamente. Não, e tem então está no texto também que corrobora isso. 2 Tessalonicenses capítulo 2, Paulo diz assim, o mistério da iniquidade já opera. Somente aguarda que aquele que o detém seja afastado. Então, depois que for afastado aquele que o detém, se manifestará de fato o iníquo, o homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que o Senhor matará com o sopro da sua boca. Entendeu? E ali fala, literalmente, que eu enviarei a operação do erro, porque não creram na verdade, crerão na mentira. Então você vê de novo Paulo dizendo, lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que só vai acontecer o levantamento do anticristo, quer dizer, o espírito do anticristo, o mistério da iniquidade já opera, é o espírito do anticristo, desde a época de Paulo. Mas ele só vai se manifestar quando aquele que o detém for afastado. E, na minha opinião, o que o detém é a igreja, não o Espírito Santo, que o Espírito Santo estará na grande tribulação, porque senão não haveria conversões. Sim, eu concordo. Mas a igreja a igreja é esse escudo, esse broquel que está impedindo ele. Inclusive, eu estou no texto de 2 Tessalonicenses, queria chamar a atenção para uma coisa que o pastor falou, que o Paulo, gente, é só ler o texto, né, pastor? Olha só, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Por que eu gosto desse texto especificamente, pastor? Seguindo a sua linha de raciocínio.
O apóstolo Paulo está dizendo aqui, ele acabou de explicar a primeira carta aos Tessalonicenses, dizendo do arrebatamento. E os irmãos surtaram, né? Então Jesus já voltou, como é que é? E começou, de acordo com o que Paulo está dizendo, começaram a espalhar uma falsa notícia de que o dia do Senhor... começou a chegar carta para todo lado, como se o dia do Senhor já tivesse chegado, eles perderam o arrebatamento e ficaram para a tribulação. Então tem dois assuntos que o Paulo está tratando. Ele diz, concernente à nossa reunião com Cristo, que claramente é o arrebatamento da igreja, ele vai dizer, vocês não perderam, não fiquem confusos como se tivesse chegado uma epístola minha, porque eu não enviei. Não será assim. O dia do Senhor, vocês não ficaram para o dia do Senhor, porque o dia do Senhor não vai chegar enquanto não se manifestar o filho da perdição, que é o anticristo, que conforme você falou alguns minutos atrás, pastor, estou chamando o pastor de você. Desculpa, pastor. Não, querido, pode chamar de você, não tem problema nenhum. Então, o apóstolo está dizendo o seguinte, olha, o dia do Senhor não pode ter chegado porque o filho da perdição tem que se manifestar. E o que vai iniciar o dia do Senhor é justamente a assinatura do tratado dele com 7 anos. Então, Paulo está tratando o tempo inteiro de dois assuntos. Quem vai ser arrebatado e quem vai ficar para o dia do Senhor. Então, isso é muito brilhante. Isso é muito, muito brilhante. Então, veja, qual é o grande problema? Por que as pessoas falam, mas por que Jesus não falou com isso? Primeiro, porque a igreja não existia ainda. Exatamente. Segundo, que quem perguntou para ele eram judeus. E quando eles começaram lá em Mateus 24, deixa eu ler lá, que é o texto que cria tanta polêmica e as pessoas não entendem, né? Jesus saiu do templo com os discípulos e ia retirando-se. Quando se aproximaram dele, os seus discípulos, para lhes mostrar as construções do templo. Eles estavam ali no Monte das Oliveiras, onde eles sempre paravam, né? Se você já foi a Israel, você sabe que é um pulinho. Você vê ali o templo dali, sentado dali. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isso, em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ele estava falando, está vendo esse templo maravilhoso? Não vai sobrar nada, vai cair. Aqui ele está se referindo à invasão de Tito no ano 70. A partir do versículo 3, ele começa a falar do princípio de dores. No Monte das Oliveiras, acharam Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. O que eles, judeus, entendiam de escatologia? Que o Mashiach, que o Messias ia governar o mundo, ia ser o governante do mundo e acabar com todos os impérios inimigos, inclusive com os romanos. Então eles perguntam, quando é que o senhor vai voltar para estabelecer o teu reino? A resposta de Jesus é para essa pergunta. Tem nada a ver com a igreja. Aí ele começa a falar, até o versículo 8, do princípio de dores, né? Ele fala, virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos, certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Até aí, Jesus está falando do princípio de dores, né? Aí ele diz, porém, tudo isso é o princípio de dores. Exato. A partir do 9, quando ele diz esse então ele é uma mudança de paradigma. Exatamente. Sereis atribulados e vos matarão. Aqui é o início da grande tribulação, a primeira metade, que vai do versículo 9 até o 14. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair, odiar uns aos outros, levantar-se muitos falsos profetas, enganarão muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo mundo para testemunha de todas as nações. E então virá o fim. Primeira metade da tribulação terminou. Não tem nada a ver com cristão aqui. Tem nada de igreja. Nada. Quando começa? Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na onde? Na Judéia, cristãos. Fujam para os cristãos, não, judeus. Quem estiver sob o eirado, não desça para tirar de casa alguma coisa. Até hoje em Israel, as casas têm um alpendre em cima, um eirado, né? E quem estiver
no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, as que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Por quê? Porque no Shabat o judeu está lá na sinagoga ou em casa. Exato. Gente, nesse tempo haverá grande tribulação. Então, a partir do versículo 15, começa a segunda metade da grande tribulação, que vai até o 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, os 22, né? Ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Ele continua até o 26, né? Mas quando chegar o 27, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se jantarão. Aí é a segunda vinda. Então, exatamente. Quando chega no 29 aí, nada disso, exatamente. Porque, de novo, novo, o assunto dos profetas era o reino, né, pastor? Era o reino, era o reino milenar, era o reino do Mashiach. E aí vem as pessoas e começam a botar a igreja aqui. A igreja é um hiato nisso aqui, meu irmão. Exatamente. Jesus não falou para eles nada a respeito da igreja, porque eles não tinham ainda entendido isso. Eu chego a dizer que, inclusive, o pessoal fala assim, mas por que Jesus não falou? O pastor Lamartine acabou de responder para nós. É porque a igreja era um mistério, o tal mistério de que Paulo vai dizer na primeira carta, né? Esse que vos digo um mistério, uma escritura anteriormente não revelada. Então não faria sentido Jesus falar de arrebatamento se o arrebatamento não era para os judeus. Mas você quer ver uma outra coisa, Rodrigo? Porque tem gente falando, mas por que Jesus não revelou? Você já viu falar o conceito de graça ser desenvolvido por Jesus? Não. Ele tem graça, é óbvio que porque Deus amou o mundo de tal maneira. A fé está lá. Mas quem desenvolveu o conceito de graça foi Paulo. Foi Paulo. Então, Jesus está falando ali com os judeus em Mateus sobre uma dispensação de lei, sobre um contexto de lei, de reino dos judeus, dessa coisa Paulo toda. Vem e fala do tempo da graça e mostra que a igreja não tem nada a ver com isso. A referência ao arrebatamento no discurso de Jesus está implícita, né? Porque ele não tem que falar sobre arrebatamento porque ele não está falando com o público da igreja. Se nós formos ver lá em João 11, 25, 26, quando ele diz assim, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem estiver vivo e crê em mim, nunca morrerá. Então, claro que é uma referência implícita ao arrebatamento. Porque se está morto e vai ressuscitar, e se está vivo e vai viver eternamente, isso só é possível através do arrebatamento. Né? E João 14, quando ele vai dizer assim, eu vou preparar lugar e quando eu estiver preparado, eu volto para buscar vocês, para que onde eu estiver estejam também. Claro, são referências implícitas ao arrebatamento, mas ele não se preocupou em desenvolver a doutrina. Aliás, João 14, eu tenho uma mensagem que é um paralelo de João 14 com 1 São Vicente, capítulo 4. Porque você vê, em João 14, Jesus vem buscar a igreja para levar para onde ele está. Exatamente. Não é? É a casa do meu pai. É levar o povo para a casa do meu pai. É o arrebatamento. Já quando você vê a vinda do Filho do Homem, ele não está levando ninguém para lá, ele está trazendo todo mundo de lá. Entendeu? Exato. Perfeito, pastor. Você falou, me permita um parênteses. Perfeito agora. Porque o texto que você começa a explorar de Mateus 24, quando chega no 29, ele diz, depois da tribulação daqueles dias, então verão vir o Filho do Homem, tal, com poder e grande glória. Se nós formos agora para Zacarias 14:5 e Apocalipse 19:14, os dois textos que concordam com esse Mateus 24, 29, diz que Cristo vem com todos os seus santos. Isso. Essa é a expressão de Zacarias 14. A expressão de Apocalipse 19 é com os exércitos do céu, os santos do céu. E as duas palavras aqui, e a palavra que vai aparecer no Apocalipse, é ágil. Muita gente fala assim, essa palavra que vai aparecer no Apocalipse, ela pode muito bem se referir aos anjos. Tá, ela também é utilizada pelos anjos, mas aí entra o que você chamou a atenção, que é a questão do contexto. Por quê? Que não pode ser anjos, esse pessoal que está no 19:14 com Jesus. Porque eles têm vestes brancas de linho, que são a justiça dos santos. Os anjos não têm... Jesus não morreu para justificação, para que os anjos tenham... ninguém, né? Para justificar nenhum anjo. Então não faz sentido que os anjos estejam com vestes brancas de linho puro justificado. Seguinte, a palavra hagios, santos, não se refere a anjos. Exatamente. Ela não é uma aplicação. Ainda que alguém quisesse dizer
Exatamente. E ela vai aparecer de novo lá na hora de falar dos 24 anciãos. Sim. Aí alguém poderá dizer, e se os 24 anciãos forem anjos? Não pode ser anjo, porque não existe na Bíblia outorga de anjo usando coroa. Nenhuma. E Nenhuma. nenhuma. E os Nenhuma 24 vez você anciãos... não vê anjo no trono e nem governando junto. E nem com a veste justificada por Cristo. Porque no 5:6, o cântico dos 24 anciãos é louvando o Cordeiro que nos comprou, que nos remiu, Aleluia, que nos glória a resgatou. Deus. Então não tem como. Então como é que pode, Zacarias 14:5 e Apocalipse 19, Jesus está voltando com esses santos, esse monte de gente justificada, se esse povo ainda não tiver sido arrebatado? É óbvio. Percebe? Não é? Então, A lógica da coisa. João 14 tem um paralelo perfeito, porque Jesus, ele diz, eu vou para a casa do meu pai, preparei morada, e voltarei para vós outros, para que onde eu estiver, vós estejais também. Isso fala do período que a igreja está no céu, enquanto aqui na terra está a grande tribulação. E aí, Sim. em Apocalipse 19, Mateus 24, ele desce, e desce com os seus santos, com a igreja santificada. Né? Outro ponto ainda nessa mesma linha de raciocínio, nesse capítulo, é que no 19:7 a igreja não é chamada mais de virgem que o Paulo está falando, não é noiva mais, é esposa. Né? É essa separação. Porque as bodas do Cordeiro aconteceram lá em cima durante esses 7 anos. Né? Aconteceram. Eu fiz até umas anotações aqui em Lucas 12, Mateus 10 e Mateus 22. Jesus conta desse casamento dele com alguém para a qual agora ele está voltando depois da festa de casamento para os judeus crendo no final da tribulação. Então a doutrina do pré-tribulacionismo ela é clara como água cristalina, né, pastor? Tem uma série de... Pode falar. Não, quando Jesus fala em João capítulo 14... ele está falando exatamente do casamento judeu. Por quê? Porque como funcionava o casamento judeu? O jovem que queria desposar uma jovem, ele procurava o pai da noiva, ele trazia um contrato no qual ele apresentava o que ele ia fazer pela noiva, né? E se ele aceitasse, eles celebravam tomando vinho, uma refeição com vinho, e naquele momento a noiva estava desposada. Naquele período no inglês é betrothed, né? Significa ela está prometida, ela não podia se separar mais a não ser por adultério, exatamente como estava Maria em relação a José quando ficou grávida, né? Nesse período, o noivo ia para a casa do pai e lá ele preparava a casa, onde ele ia morar com a sua noiva. E ele nunca dizia quando ele ia voltar. A noiva tinha que ficar se preparando, aprendendo a cozinhar, costurar e se santificando ali, porque ela já estava casada, né? Entre aspas. Estava uma noiva que não podia mais desfazer aquele contrato, né? E aí ele vinha sem avisar ninguém e pegava a noiva de surpresa. Então, isso tem a ver com arrebatamento, porque quando Jesus ele celebra a ceia, que contrato é esse que ele estabeleceu? É a nova aliança. É a nova aliança. É a aliança do seu sangue, né? E do seu corpo. É o pão e o vinho que ele celebrou na ceia, dizendo, nós estamos casados. Eu vou para o Pai, eu vou preparar moradas, mas eu virei para buscar vocês. Para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então, isso tem tudo a ver com o período da igreja que vai ser arrebatada um dia. E ele usa a figura do casamento judeu. Do casamento judeu. E outra coisa, um detalhe. Quanto tempo durava um casamento judeu? 1 semana. Exato. Que é exatamente o período, é o tempo que nós vamos estar no céu enquanto o pau está comendo aqui embaixo. Perfeito, pastor. Perfeito. Eu penso também essa exploração que Jesus faz em Mateus 25 do casamento judaico, de preparar lugar para a volta. É muito perfeito. Quando nós lemos respeitando o contexto imediato e o amplo, observando as culturas, o texto se abre e aí nós olhamos como que das três linhas, pré-tribulacionismo, mesotribulacionismo e pós-tribulacionismo, o pré é o mais coerente biblicamente. Você quer ver uma coisa? A oração imprecatória, lá de Apocalipse 6:10, quando abre lá o selo, e as pessoas, até quando, ó soberano e justo, não julgas e vingas o nosso sangue? A igreja, ela nunca é conclamada a fazer esse tipo de oração, né? Você percebe que o próprio texto vai dizer que são aquelas pessoas que morreram dentro da grande tribulação, que eles estão dentro de uma outra perspectiva, porque na tribulação a graça acabou. Então a igreja não faz essa oração, essa própria oração imprecatória diz isso. A ação das duas testemunhas, porque as duas testemunhas vestem pano de saco,
literalmente. A igreja não é chamada a vestir pano de saco, literalmente. As duas testemunhas têm poder para invocar fogo do céu como juízo para ferir os inimigos de Israel. A igreja não. Por exemplo, lá em João, quando o Tiago e o seu irmão falaram: Jesus, eles não te receberam? Não, então nós vamos orar agora para descer raio do céu. Que é mais Jesus falou: rapaz, você não está entendendo. A quem você serve. É. Você não está entendendo nada. Então, a própria pregação das duas testemunhas impacta essa coisa de que o juízo, o julgamento do Antigo Testamento, ele retorna para a grande tribulação sob essa pregação das duas testemunhas, né? Porque a igreja está dentro de uma graça, perdoando, orando pelos inimigos. Agora as duas testemunhas estão invocando... Tem um detalhe também, viu, Rodrigo? Tem um texto que eu uso, que eu acho que contra esse texto não há argumentos, quando Jesus fala, né, lá em Apocalipse 3:10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da hora da grande tribulação que há de vir sobre todo mundo, para provar os moradores da terra. Tá? Essa palavra, moradores da terra, existem duas palavras no grego para traduzir essa palavra. Uma é oikodomel, e a outra é katoikel. Katoikel significa você colocar raízes profundas. Então, esses moradores da terra, eles, na verdade, eles são pessoas profundamente arraigadas ao sistema desse mundo. E nós não somos desse mundo. Então, agora, ali, Jesus está dizendo, eu te guardarei da hora. E eu sou professor de grego, do grego koiné. A língua grega, ela é todinha uma língua que usa das... como é que chama? Das 8 declinações, né? Genitivo, ablativo, locativo, instrumental, dativo, vocativo. O que significa? Você pega uma palavra, por exemplo, logos, palavra. Se você quiser falar da palavra, é logu. Você só muda o sufixo. Se você quiser para a palavra, é logo. Se for objeto direto, eu vou pregar a palavra, é logon. E se for um vocativo, é palavra, é logue. O grego koiné não precisa usar preposições, porque a mudança do sufixo muda todo o sentido da palavra. Contudo, existem preposições. Só que quando ele usa a preposição junto com a palavra declinada, é que ele quer dar ênfase à preposição. E ali, Jesus está dizendo, eu te guardarei ecto hora. Ec, de dentro para fora. Essa preposição, ec ou ex, em todas as línguas, significa de dentro para fora. Por exemplo, o que é êxodo? Rodós é caminho. Ex para fora. Êxodo é saída. Exit. Que no inglês? Exit. Então, externo, né? Ou seja, sempre que tem essa preposição, significa para fora. Tá bom? E ele usou o ek. Então, Jesus está dizendo, eu te guardarei da hora e não na hora. Exato. Na hora significa, no meio do pau, eu te guardo. Mas da hora eu vou te arrancar dessa hora. Por quê? Porque você guardou a palavra da minha perseverança. Eu te guardarei da hora. E aí não está falando de qualquer tribulação. Está falando da grande tribulação que há de vir sobre todo mundo. Essa mesma que Jesus diz aqui em Mateus 24, que nunca houve igual. Porque tem muita gente que fala, mas os apóstolos morreram, a igreja primitiva morreu, por que nós não vamos morrer? Bom, meu querido, você quer morrer, fica. Fique, peça para Deus para ficar, porque eu não quero ficar, eu quero subir. É isso aí. É isso aí, exatamente isso. Inclusive, tá subindo alguns comentários, o pessoal até pediu para desativar, não sei, eu não te perguntei primeiro como é que a gente fazia, mas até apareceu uma pergunta dessa, a pessoa falou assim, mas os apóstolos, a igreja sofreu. Acontece que as pessoas confundem sofrer uma perseguição que é natural desse mundo. Paulo escrevendo a Timóteo 3,13, diz que quem quer ser de Cristo padecerá perseguição. Isso é fato. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Que a igreja de Cristo vai padecer perseguições por ser de Cristo, isso ela vai. Agora, a grande tribulação, ela, de acordo com as palavras de Jesus em Mateus 24, é um período que nunca houve igual, nem tampouco haverá. Então, ela não é qualquer coisa. Ela é o derramar da ira de Deus sobre essa terra, ira pelo qual a igreja não vai passar, já que o seu noivo tomou essa ira sobre si. Apocalipse 14 fala que a ira do Cordeiro, que a ira de Deus, é o tempo da ira.
Exatamente. Afastai-vos da ira do Cordeiro e daquele que está sentado no trono. Sim, Então, é o sim. tempo da ira. A igreja não foi destinada para a ira. Exatamente. Sem Porque contar que o pastor falou aí do dar, uma coisa muito interessante. Deus livrou Noé na, Deus livrou o Ló na, mas aqui ele está dizendo essa partícula extremamente importante, te livrarei da hora, né, da provação que e havia olha, sobre não você. é só uma questão de semântica, é o que eu te falei. Eu leio o Novo Testamento grego todos os Glória a Deus. dias. Tô E adorando aqui que nós essa tivemos foi aula a de minha grego área aqui, de rapaz. especialização no seminário Palavra da Vida, tanto o hebraico quanto o grego. Eu leio também no Glória a hebraico. Deus. Mas o grego, a maior parte das vezes não se usa a preposição simplesmente porque você tem as declinações. Quando usa, é porque quer fazer uma ênfase. É como no inglês. Por exemplo, você pode falar I love you, eu te amo. Mas se você quiser falar eu te amo mesmo, você fala I do love you. Você deu uma Chique ênfase, demais. entendeu? No É grego sim, é sim. assim também. Quando você vem esse Exatamente. ek, porque a palavra em seguida, ela já está na declinação genitiva, que significa dar. Não precisava do ek, mas o Espírito Santo fez questão de colocar, para que quem lesse naquela época não tivesse dúvida que iria sair daquela hora, da grande tribulação que viria sobre todo mundo. E isso Amém. é dito no último capítulo que se fala da igreja. Depois, tchau, não Exatamente. aparece Isso é mais. outra coisa extremamente importante que as pessoas não enxergam. A igreja, na hora que o texto começa a desenvolver a grande tribulação, a igreja não aparece mais. Tem um texto, pastor, que eu queria que você comentasse, quando você falou assim, o texto que eu acho que ele é imbatível, até pensei que você fosse citar esse, que esse eu me apego demais nesse texto, que é 1 Tessalonicenses. Eu estou até com duas versões de Bíblia, eu vou ler na linguagem de hoje, ele não muda muito não, eu vou ler na linguagem de hoje mais por causa dos nossos ouvintes aí. Mas os irmãos podem ler em qualquer tradução aí que vai ver que não tem diferença não. É 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 6 em diante. É brilhante esse termo, é brilhante quando chega no 8. Olha só, e aí eu queria ler e queria que você comentasse. E vocês seguiram o nosso exemplo e o exemplo do Senhor Jesus. Embora tenham sofrido muito, vocês receberam a mensagem com aquela alegria que vem do Espírito Santo. Desse modo, vocês se tornaram um exemplo para todos os cristãos da província da Macedônia e da Acaia. Pois a mensagem a respeito do Senhor partiu de vocês e se espalhou pela Macedônia e pela Acaia. E as notícias sobre a fé que vocês têm em Deus chegaram a todos os lugares. Portanto, sobre isso não é preciso falarmos mais nada. Todas as pessoas desses lugares falam da nossa visita a vocês e contam como vocês nos receberam bem e como vocês deixaram os ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Elas contam também, olha agora, como vocês estão esperando que Jesus, o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou, volte do céu, esse Jesus que nos salva do castigo divino que está por vir. Não, esse é um texto clássico que eu uso direto também. Porque aqui está falando de tribulações e a tribulação. Aqui E está a falando, ó, tribulação, vocês exato. estão muito atribulados, vocês servem, vocês sofrem por causa disso, mas vocês aguentam tudo isso com um bom testemunho. Por quê? Porque vocês estão aguardando dos céus o Filho que, né, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Essa ira vindoura é o dia da ira, é a grande tribulação. Exato. Aqui fica claro a diferença entre tribulações e a grande E tribulação. tribulação, porque ele está falando daquele tal castigo divino, aquela tal ira, Deus, nós estamos esperando a Jesus que virá do céu para nos livrar dela. Então, olha, uma coisa importante aqui nesse texto é que nós, muitas vezes, vamos ter que, de alguma maneira, pagar o preço da nossa fé. Não vamos poder recuar. E é uma honra poder passar tribulações por causa de Jesus. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, né? Agora, outra coisa é você passar por uma tribulação cujo propósito é derramar ira para quem nunca creu. Exatamente. Porque para os judeus não é ira. Para os judeus é o tratamento para eles invocarem o Messias, o Mashiach. Exato. Primeiro eles vão crer no Exato. falso Mashiach, né? Agora eles estão até amanhã vão fazer uma reunião para clamor lá, convocar 6 horas. o Mashiach. Eles vão crer no Messias errado.
Agora, Exatamente. o outro motivo da tribulação, como diz Apocalipse 3:10, é para provar os moradores da terra. E essa palavra, oikodomel, né? Katoikel, aliás. Katoikel é aquele que está enraizado nesse mundo. Aqueles que zombam, aqueles que não creram, que rejeitaram durante 2000 anos a graça de Cristo. Ah, vocês não querem a verdade, não aceitaram a verdade? Então vou mandar a operação do erro e aí vocês vão crer a mentira. Aí vocês vão crer no Exatamente. anticristo, que virá com sinais e prodígios. Vocês vão crer nele. É juízo, é tempo de ira. Sabe? Então, Exatamente. fica claro aqui nesse texto O que Paulo aos Paulo Romanos, está pastor, falando ele de chega de. tribulações e há grande tribulação. E Paulo aos Romanos, ele vai dizer o seguinte: Deus envia a sua ira do céu sobre os que não creram, gente. Então o povo às vezes fica muito tendencioso, porque às vezes a gente percebe que às vezes é um pastor muito midiático, alguma coisa acontece, e aí ele fala, e às vezes a pessoa, eu falo que é lógico que é bíblico, crede nos meus profetas e prosperarei. Eu estou esperando que os irmãos que estão aqui assistindo, por exemplo, nós estamos nesse momento com 1730. Nunca te, pastor, louvado seja Deus, agradeço a Deus e ao pastor Lamartine. Eu nunca fiz uma live com 1730 pessoas, nós estamos entre 1720 e 1735. A minha oração é que essas pessoas que estão nos ouvindo, que elas creiam em nós, mas que confiram no texto, né? Que confiram Olha, no gente, texto. queria aproveitar e fazer um parênteses aqui e dizer que, puxa vida, vamos ajudar o Rodrigo a crescer. Vejam Opa, que homem com conhecimento e densidade teológica e conhecimento, gente. Depois você anuncia o teu livro, onde que compra. beleza, Porque, gente, beleza, tá bem. essa live aqui está de altíssimo nível, gente. Eu vou te falar Glória a uma Deus. coisa. É raro eu encontrar alguém que dá para conversar nesse nível. É Puxa vida, raro. pastor. Parabéns. Parabéns, você tá afiado, meu camarada. Puxa vida, glória a Deus. Você sabe que, pastor, eu já estava pensando assim, falei, meu Deus do céu, fazer uma live com o pastor Lamartine já é sinônimo de aprovação no currículo. E aí o pastor ainda falando essas coisas, agora eu não vou nem dormir hoje, não. Não, tá muita benção. Eu acho que esse tema, eu quero até bem com bastante humildade dizer para vocês que eu tenho muito amor por muita gente boa, gente que tem assim profundidade teológica, gente que me ensina demais, amigos queridos mesmo, que pensam de maneira diferente de mim. E assim, eu reconheço que a gente não sabe tudo, reconheço que a gente tem que respeitar as pessoas que pensam diferente, mas esse é um tema que eu não prego porque eu falei de uma hora para outra. Eu já li tudo, eu já li todas as posições, todas as correntes. E quando eu chego aqui e defendo essa posição, primeiro, porque eu quero que a igreja ela não tenha medo desse tempo, ela tenha esperança, tenha alegria. Essa é a maravilhosa esperança, é a abençoada esperança de que o Senhor vem nos buscar e nos livrar do dia da ira. Então, é por isso que eu prego. Isso não é um escapismo, isso não é querer fugir. Porque a verdade é que se nós tivermos que passar pela tribulação, nós temos que estar prontos para ela. Eu sempre digo, Sim. eu não consigo enxergar. Quando você falou de olhar para um texto com sinceridade, eu te garanto que eu já olhei, eu falei, eu quero crer do jeito que esse cara quer. Aí começa, mas isso, mas isso. Cara, é muito argumento, entendeu? É muito argumento a Hermenêutico, favor do teológico, pré-tribulacionismo. histórico, não dá. Eu creio assim. E Eu respeito quem creio pensa também. diferente, entendeu? Sim, a gente tem amigos, né, que realmente creem noutra linha, mas à medida, por exemplo, o pastor falou de anunciar o trabalho, se o pastor me permitir, lá no meu canal, A Hora da Escatologia no YouTube, eu criei uma playlist só sobre o arrebatamento de exposição do texto bíblico. E aí, pastor, todas essas críticas, o pessoal fala, mas se o arrebatamento é pré, o porquê isso? E aí, o que é a última trombeta? Gravei acho que 3 vídeos diferentes As falando o que pessoas é. O que é o pensando que as trombetas do Apocalipse são as trombetas, a última trombeta é a sétima. Nada a ver, né? Nada a ver. Porque a trombeta do arrebatamento é trombeta de Deus. A trombeta do Apocalipse são trombetas de anjos. A trombeta de Deus é para salvação. A trombeta do Apocalipse é para juízo. A 7ª trombeta, concluindo o anúncio do juízo, Oh, ela faz uma preparação para o milênio. Nada fala do arrebatamento. Não é verdade? Nada fala do você arrebatamento. tá... Já a trombeta de Deus fala do arrebatamento, da transformação do corpo em glória, não é? Não tem, são coisas diferentes. Sem contar que quando Paulo está ministrando para aquele seu público, esse público que está ouvindo ele não tem informações sobre o Apocalipse, porque o Apocalipse vai ser escrito ainda. muito Então depois, né? Paulo pode ter a revelação do Espírito e tal, mas ele está tratando com um público que não conhece as trombetas dos anjos para juízo. Está ouvindo de uma trombeta para arrebatamento, né? Não, E quando o pastor
Pode falar. Pode falar. Quando você falou agora há pouco que os judeus vão estar clamando amanhã, eu me lembro de Jesus lá em João 5, quando ele falou: ó, eu vim em nome do meu Pai, vocês não estão me recebendo, mas outro virá em seu próprio nome, aí ele recebereis. Então esse cara que eles estão clamando amanhã não é o Messias verdadeiro, Cristo, mas eles vão receber porque ele vai vir no seu próprio nome fazendo e criando um caso danado e o povo vai crer nas E suas como diz miraculosas. 2 Tessalonicenses, ele vai entrar no Santos dos Santos e vai ostentar sendo como Deus, né? Ali o abominável da desolação, né? Porque quando Jesus cita a profecia de Daniel, Daniel falou de Antíoco Epifânio, que entrou no segundo século antes de Cristo no templo, colocou uma estátua de Zeus no Santos dos Santos e que sacrificou um porco. Isso foi uma abominação e por causa disso estourou a Guerra dos Macabeus. Sim. Mas isso vai se repetir, porque Jesus não está se referindo ao passado, e tampouco está se referindo ao, como os preteristas acreditam, a Tito, né? Porque eles dizem que essa coisa já se cumpriu no ano 70. Mas, gente, é óbvio que não é disso que Jesus está falando. Ele fala em Mateus 24 da destruição do templo, mas veja, na destruição do templo não tinha marca da besta, na destruição do templo não tinha que adorar o anticristo, nem a imagem da besta. E depois, no final disso, Jesus não voltou fisicamente. Exatamente. Ué, então né? não pode estar se referindo a sério. Os preteristas, ainda tem um detalhe, a grande maioria dos historiadores colocam o Apocalipse entre os anos 95 e 100, depois de Cristo, mais de 25 anos depois da destruição do templo. Como é que ia ter se cumprido em 70? Não pode. Então, o preterismo, eu penso que das linhas de interpretação da escatologia, do Apocalipse, o preterismo é a mais frágil, porque você não tem como colocar esses elementos na história passada. Sem contar quando o pastor chama atenção para a questão Antíoco Epifânios, e agora há pouco mesmo você mencionou a lei da dupla referência. Não sei se todos no nosso público estão familiarizados, mas a lei da dupla referência ela aparece demais na Bíblia. Direto. Uma hora o Isaías e o Ezequiel estão se referindo ao rei de Tiro, mas ao mesmo tempo estão se referindo ao querubim que caiu. Satanás. Colocarei o meu trono acima do Altíssimo. Oséias vai dizer: quando meu filho era menino, eu amei e do Egito chamei. Jesus, Mateus interpreta quanto de Jesus, né? Claro. Quanto de Jesus. Então são dupla referência o tempo inteiro. E a própria questão com Antíoco Epifânios, por quê? Começa num personagem histórico, mas aquele cumprimento todo de Daniel 11, é óbvio que aquilo não aconteceu, não se cumpriu ainda. E os elementos principais que o pastor Lamartine chama atenção aqui, gente. O anticristo, enquanto essa pessoa que profana o templo, mas tem um auxiliar espiritual aí, que é o falso profeta, que cria uma imagem de adoração, não criou, que tem a marca da besta sem a qual ninguém pode comprar ou vender, não aconteceu. Não, e né? outro detalhe, Rodrigo, essa grande tribulação é para o mundo inteiro. Exatamente. A invasão de Roma em Jerusalém foi pontual, foi ali, local, só né? local. Foi local. Não foi para o mundo inteiro. A grande tribulação é para o mundo inteiro. Quando você vê o livro de Apocalipse, você vê as duas testemunhas sendo mortas em praça pública. E a Bíblia diz que no mundo inteiro as pessoas vão ver e trocar presentes. Gente, como é que isso pode ser possível num tempo que você não seria capaz de ver nem se você estivesse no bairro do outro lado? Mas hoje você pode ver, porque hoje você tem celular, você tem TV. Ou seja, existem coisas que o livro de Apocalipse fala que não tem nenhuma condição de ser cumprido na época do ano 70, né? Impossível. E os próprios elementos das 70 semanas, acho que assim, o assunto das 70 semanas é um assunto sempre muito urgente de ser explorado, porque os 7 propósitos que aparecem ali, estipar a iniquidade, ungir o santo dos santos, tudo que o anjo Gabriel fala com Daniel, que é o propósito Alguns deles já se cumpriram, né? Quando Sim, fala 69... sobre o ser cortado ungido para espiar a iniquidade, isso ele fez. Mas quando fala de estabelecer o reino, né? Não, para dar fim... Não tem como ter acontecido. Não, né? tem uma série de O próprio coisas reinado literal de Cristo, os elementos essa semana passada nós estivemos fazendo uma live com a pastora Mariângela da Flórida, do Ministério New Life, e nós falávamos sobre o milênio. E as profecias do Isaías a respeito do milênio são tão claras, são tão literais, que a pessoa querer espiritualizar o reino de Cristo milenar, literal, ou querer dizer que esse reino já está acontecendo, é impossível por uma série de elementos. Né? O próprio Satanás que está solto e ele vai estar preso no milênio. Então são elementos
Ainda sobre um ponto, pastor, antes da gente, eu não sei como é que está o tempo do pastor para a gente partir para o encerramento, se a gente vai partindo para o encerramento, para considerações finais. Vamos, a gente pode depois, um dia, fazer uma segunda. Ótimo, beleza. Então, um ponto que ainda sobre a segurança bíblica do arrebatamento antes da tribulação é que Jesus, na sua primeira vinda, ele vem duas vezes. Então, a história é cíclica nesse sentido também, porque imagine, Jesus nasceu, pregou e falou com o mundo inteiro, morreu. Quando Jesus morreu, o seu espírito, a sua parte imaterial, ela não ficou conosco, né? Ela foi para o mundo espiritual, ela foi para outro lugar. Aí Jesus vem e ressuscita. Mas nessa sua ressurreição, ele não aparece mais para o mundo, ele só aparece para os que creram. Paulo, inclusive, Para especifica, 500 ele chega a pessoas, dizer... né? Exatamente. Aí Aí fala, ele aparece para a igreja daquele momento. igreja, Então, para mesmo teatro. naquele primeiro, exato, mesmo naquele primeiro advento, Cristo vem duas vezes. Uma visível para o mundo todo ver. Depois ele sai desse mundo, sai desse plano e volta ressuscitado e fica 40 dias aparecendo só para quem creu. Verdade. Então, na sua primeira vinda, ela também se dá em duas etapas, ela também se dá em duas fases. Então, a questão de nós falarmos agora do arrebatamento pré-tribulação e a volta visível no Monte das Oliveiras, ela é real Na e primeira, baseada ele na vem primeira para a vinda. igreja, para os seus. A segunda, ele vem para o mundo. Pro Na mundo, primeira, ele não vem é? para trazer um prêmio. E o que sucede o arrebatamento é o tribunal de Cristo, que é o recebimento dos galardões. O que sucede na segunda vinda é o juízo das nações. Entendeu? Quem não creu morre ali mesmo, já é imediatamente lançado no Hades para esperar o juízo final, lá no fim, né? Onde vão ser lançados ao lago de fogo. Mas ali não tem outra. Só vai entrar no milênio quem é convertido. Entendeu? Mas ele vem para trazer a sua paga, quando o pastor fala de Jesus vir com o galardão, com o prêmio, falando novamente dos 24 anciãos, para que eles estejam assentados no trono, usando coroas, o arrebatamento já aconteceu e o bema, né, pastor? E o tribunal de Cristo. Porque se os 24 estão com coroas, então eles já foram galardoados, não é? Então o arrebatamento tem que ter acontecido. O que eu acho lindo é que, apesar deles terem recebido as coroas, eles se prostram e eles devolvem para Jesus. Né? Isso eu fico muito emocionado, porque, no fundo, nem o que nós vamos receber dele nós merecemos. Nós vamos entregar para ele e dizer, Senhor, só de estar aqui já é maravilhoso. Amém. Amém. Pastor, o senhor é uma bênção, um homem cheio do Espírito Santo. Eu vou partir, então, para as considerações finais. Olha, pastor, vê-lo nesta live, fazendo a exposição bíblica que está fazendo, a aula de grego para nós, e emocionado dessa forma, só um coração cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio do poder, da unção, para o nome dele ser glorificado. Pastor, o senhor é um homem de Deus, o senhor tem alcançado... Bom, a prova está aí, o senhor recebeu a placa de mais de 1 milhão de seguidores no YouTube. O senhor tem sido uma referência no Brasil e no mundo, através das suas células, das suas lives, o trabalho que o senhor tem feito. Como eu disse, o livro do senhor está aqui, gente, o livro... Pastor, tem 9 livros, não é isso, pastor? Isso. E eu gosto muito desse aqui, que é o Apocalipse, a maior profecia do mundo. Pastor Lamartine, eu glorifico a Deus pela sua vida, acompanho muito aí a sua família, vejo suas lives todas, assisto, acompanho, dormi assistindo um monte de vídeo seu no canal ontem, uns temas, quando você falou ali das 3 propostas, coisa maravilhosa, maravilhosa. Então eu quero glorificar a Deus, pastor. Você já assistiu a minha mensagem, Quem vai ser arrebatado? Já vi. Porque essa tem uma visão muito bacana também, né? A diferença do trigo e da cevada, né? E a cevada fala da igreja, porque ela é airada, é pelo vento, o Espírito Santo, o outro tem que passar pelo tribulon, né? Que é a tribulação, é tremendo. Uma tipologia perfeita, pastor. Assim, E, pastor, eu nunca podia imaginar na minha vida que eu ia fazer uma live com um servo de Deus tão cheio do Espírito Santo como o Senhor. Quando eu vi os seus vídeos, pastor, os seus vídeos estão no YouTube, suas coisas estão lá há muito tempo. Eu estudo escatologia há 20. Gente, tem gente que acha isso muito. Pastor, eu não estou podendo limpar o sapato do pastor Lamartine, ele está aí há muito tempo. Então, assim, que você é muito jovem, isso significa que eu estou muito mais velho, né? Eu tô beirando aqui os 42. Eu tenho cara de menino, mas eu não tô tão jovem. Não, mas é muito jovem. É muito jovem. Eu tô 59. Rodrigo, eu queria também agradecer, viu, por essa oportunidade. Foi maravilhoso. Estou, assim, bem impactado com o seu conhecimento. O Rinaldi me falou que você era um cara estudioso e realmente me impressionou muito. Queria dizer para todo mundo aqui que me segue, sigam o Rodrigo. Gente, a gente não precisamos ajudar pessoas que têm uma voz profética, porque você pregar o arrebatamento, ele é maravilhoso, porque
Você ensina as pessoas a amarem a volta de Jesus, né? E se prepararem para isso. E nós precisamos nos preparar para isso. Nós não sabemos quando ele virá, né? E a gente não sabe, mas tem que estar pronto, porque ele vem buscar sua noiva. Vem buscar uma noiva que está se quebrantando, se arrependendo, se santificando, né? Porque ele vem para premiar aqueles que são fiéis, né? Aqueles que guardam a palavra da perseverança. Então, num tempo de tanta apostasia, né? De tanta mornidão, eu queria dizer para vocês: entregue a vida para Jesus, Amém. vivam para Ele, para a glória dele, porque Ele quer usar cada um de vocês e quer usar a sua vida também, Rodrigo.